Cruzeiro, nesse início agora, acabou recentemente de ter 2 lesões musculares e, principalmente depois dos jogos, a gente vê alguns jogadores reclamando do excesso de jogos, do cansaço. Geralmente isso a gente ouve mais depois do meio do ano, mais para o final. Isso te preocupa? Não, preocupa na proporção que deve preocupar, né? Porque a gente não gosta de perder ninguém nessa hora. Mas acreditamos bem na recuperação deles. Daqui a pouco eles estão aí já, de volta. Também serve para os outros jogadores entrarem e mostrar sua capacidade. Você sabe que a gente rodou bastante a equipe, dentro da proporção que deveria fazer, no nosso entendimento, porque era importante para a gente iniciar a temporada bem. Considerando as 2 últimas, falamos lá no final que tínhamos que ter essa preocupação, iniciar bem. Conseguimos iniciar bem, agora temos que saber administrar as dificuldades. O calendário brasileiro é repleto de jogos, mas ele já está definido desde sempre. Nós é que temos que saber nos comportar com esse calendário. Não adianta ficar reclamando se é mais ou menos, né? Então, faz parte da nossa vida, nós temos que ter uma vida regrada fora de campo exatamente para poder suportar isso, entender e saber equilibrar, saber dosar, entender como é que é uma temporada longa, ser experiente para isso. Eu acho que a gente reúne todas essas capacidades para transpor tudo isso que temos, como as outras equipes também têm. No Brasil, o Cruzeiro hoje é um time que tem o maior aproveitamento e um dos times que mais cria. Porém, os arremates e os acertos não está condizendo com a quantidade de chances que o Cruzeiro cria. A gente acompanha, vê o time trabalha, vê treinamento específico de finalização, a gente sabe que não é problema de qualificação técnica. O que está acontecendo então, mano? Eu penso que o futebol tem seus momentos específicos, né? Existem momentos em que a bola entra com mais facilidade, outros nem tanto. Às vezes você vê no futebol um chute nem com tanta qualidade, pegar alguém, desviar, entrar lá no cantinho. Vamos fazer as coisas bem certinhas, que fazendo bem certinho, mantendo um ambiente bom e trabalhando como a gente está trabalhando, ela vai voltar a entrar, ela vai bater no poste, vai entrar, eu sempre falo isso. Mano, agora com essa modificação no meio-campo, a gente sabe que o time vem atuando de uma maneira com o Henrique, com o Robinho. O que muda na configuração dos jogadores que vão entrar? Aí, naturalmente, deve ser o Hudson, mas o que muda nessa nova configuração do time se o Hudson estiver recuperado, é verdade? Não, vamos ver. Eu tenho usado o Hudson para substituir o Henrique, então sua observação é coerente, não é tirado do nada, né? Você não acordou hoje achando isso, ela tem fundamento. Vamos treinar com ele, né? Vamos levar também em consideração o Lucas, que pode fazer a função, os 2 Lucas, né? E tomar a decisão. O que muda um pouco é o substituto de Robinho. Aí pode mudar um pouco a característica da equipe também, dependendo da opção. Ontem fiz um treino com o Thiago e Ábila, né? Então, a formação do meio para frente também pode ser essa, aí teria um homem mais centralizado e mudaria um pouco a função dos sobs. Vamos ver como é que a equipe se encaixa bem, vamos trabalhar novamente a parte ofensiva hoje, que é a parte de encaixe final, e agora já com a participação dos volantes e dos laterais, fazendo um treino mais completo de equipe, depois no sábado e domingo definiremos. Você mencionou o calendário brasileiro e o calendário permitiu, por um momento, o trabalho de finalização que foi feito ontem, né? Um trabalho mais técnico, hoje também. Isso auxilia o time até pelas chances que foram criadas e perdidas na partida de terça-feira, né? É bom ter esse trabalho para a sequência da temporada, por enquanto Campeonato Mineiro, ainda sem pensar em Copa do Brasil. Sempre que pudermos fazer, vamos fazer, óbvio, né? Também não acho que isso seja algo que seja radical, né? Os jogadores têm capacidade técnica, definem bem, vão definir com qualidade, como já fizemos em outros jogos. Que passamos a ideia, né,
que tivemos muitos problemas. Na verdade, a equipe que jogou em Joinville é uma equipe que não vinha jogando. Então, você ressentiu um pouco desse ritmo, logicamente, né? Você não muda 10, 11 jogadores numa equipe sem ela sentir um pouco. Então, vejo isso com uma naturalidade. O que eu falei aos jogadores depois do jogo é que a gente não pode se acomodar e achar que está bom, né? Tem que trabalhar para melhorar, tem que buscar o entrosamento, o aprimoramento técnico em cada trabalho, não achar que aquele trabalho é mais um, não, ele é importante, ele está ali sendo feito exatamente para a gente tirar o melhor proveito, para no jogo usar essa capacidade técnica que os jogadores têm. Mano, você falou do substituto do Robinho, que talvez mude um pouco a característica. Você acha que é um jogador que talvez você não tenha um outro igual no elenco? Igual não tem, mas temos uns parecidos aí. E como o Robinho está fora, temos uns até melhores, né? Porque o melhor é sempre quem entra, não é? E como o Robinho vai ficar uns jogos fora, a gente vai mudar um pouco essa característica do jogo, certamente, porque já falei outras vezes que as características que ele tem de um terceiro homem de meio, além de não ser tão fácil de achar, né? Você tem segundos, você tem quartos, você tem meias mais adiantados, você tem volantes, mas aquele jogador que fica entre os dois não é um jogador tão fácil de achar como característica. É por isso que todos procuram e por isso que a gente está muito feliz de ter o Robinho. A gente já está indo para o 4º mês do ano, são 16 partidas, contando amistoso, o time invicto. Esse início de temporada, ele vai de encontro ao que você imaginava ou ele até te surpreende positivamente? Não, ele vai ao encontro do que a gente queria para início, mas campeonatos estaduais a gente sabe como eles são, né? Eles têm uma fase classificatória que é quase uma preparação para o momento mais importante. Então a equipe está vivendo essa fase agora. Buscou a classificação, está muito próximo dela de forma matemática e vai aproveitar as últimas rodadas para se aprimorar mais, para estar preparado para o grande momento do campeonato, que é a semifinal e a final. E aí sim é que vocês vão dizer se a gente está bem ou não, né? Ô, mano, ainda sobre o substituto do Robinho, é uma possibilidade você voltar o Sobis para a função que ele fazia ano passado e colocar o Ábila, um outro homem de referência na frente, mas lembrando que você sabe isso melhor que eu, claro, que o Sobis é um dos melhores jogadores do time esse ano. Pode ser que você mude isso? Veja como é a situação do técnico, né? Você tem uma situação e, às vezes, para solucionar, você vai ter que mexer em 3 lugares. E isso pode balançar um pouco aquele entrosamento que a equipe tem, que não podemos perder. E, ao mesmo tempo, você quer dar oportunidade para um jogador que está aí e que também é goleador, como o Ábila, né? E que, nesses casos, talvez seja mais coerente colocá-lo. Vamos ver como a equipe se comporta e vamos escolher o melhor. Se Deus quiser, vamos acertar. Mano, após o jogo lá contra o Joinville, você disse que o que pesa, por exemplo, para uma entrada do Ábila é que o time sem ele tem criado muito e com ele tem que manter esse poder de criação e vai ganhar um finalizador, como você disse, um goleador. Talvez esse seja aí o grande dilema para o time com o Ábila continuar criando e aí, se continuar, a chance de marcar gol é ainda maior? Se nós continuarmos criando com ele e tendo a definição dele, certamente vamos marcar mais gols. Mas precisa ajustar essa questão da criação, de fazer a bola chegar. Ele é um jogador que precisa que a bola chegue mais lá para ele definir. E eu tenho que saber aproveitar a característica melhor que cada jogador tem. E a equipe também entender as alterações quando entra um jogador com essa característica. Ele não vai participar tanto do processo de armação da jogada, mas vai estar lá num posicionamento para que aquela bola não fique passando de vez em quando por ali, né? Sem aparecer um pé para botar para dentro. Sobre o Dedé, quais são os próximos passos agora? Ele já está recuperado das dores, você conversou com ele, segue sendo relacionado aos poucos. Como é que vai ser, mano, esse trabalho para essa volta do Dedé, que já foi muito bem lá em Joinville? Bom, o que tinha definido com ele antes, na semana passada, é que o jogo em Joinville seria uma referência para nós encaminharmos a sequência. Tá? Então, agora vamos conversar,
amanhã, na hora de fazer a relação, ver como ele está se sentindo depois desse primeiro esforço de 90 minutos e provavelmente integrá-lo definitivamente nas relações, no grupo que viaja para os jogos, né? Mesmo que não jogue nesses primeiros momentos de forma titular, mas fazer parte definitivamente do grupo para ir dando sequência natural. Mano, a gente que acompanha diariamente os treinamentos, a gente vê que você é uma pessoa que conta piada, que gosta de resenhar. Isso quando a bola não está rolando para valer. Quando o apito do jogo é dado, a gente vê um Mano nervoso, um Mano mais encorpado ali no calor do jogo. Isso é porque você é perfeccionista? E quer tudo perfeito ali na hora que está valendo? Bom, a premissa é meia verdade. Eu não sou um bom contador de piadas, então nem vou tentar fazer, porque vocês não vão achar graça, eu nem sei fazer tanta graça. E também não sou nervoso. Agora, o técnico precisa participar mais ou participar menos, de acordo com a necessidade do jogo, né? Quando a equipe está bem, as coisas estão andando bem, você participa menos, não tem por que estar interferindo. Quando a equipe precisa mais, o técnico precisa fazer isso com mais veemência, às vezes, né, para estar ao lado dos jogadores para superar essa dificuldade. A questão do perfeccionismo, eu acho que nós temos a obrigação de buscar a melhoria insistentemente, né? Quando está bom, querer ser melhor. Quando está regular, tentar ficar bom, né? Esse é o trabalho da gente. A gente sabe em que estágio geralmente está a equipe, embora às vezes não aborde isso publicamente, porque estrategicamente não se deve fazer, às vezes não é bom, né? Mas às vezes você sente que as coisas não estão tão bem quanto parece, né? E como a gente não gosta nem tanto da empolgação, nem tanto da frustração, tenta achar um equilíbrio para ajudar os jogadores naquilo que é o papel do técnico. Mas na hora de um churrasco rola piada? Não, na hora do churrasco rola cerveja, rola conversa. Piada não. Piada é um dom, né? Não adianta você querer forçar a contar piada. Se não tem o dom, ninguém acha graça nenhuma. Tem uns que contam piada de Belo Horizonte a Porto Alegre, né? Se você sair de ônibus. E todo mundo ri. Mas essa não é a minha praia, não. Obrigada. Mas o churrasco eu sou bonzinho.